Manhã 103. Notícia e prestação de serviços. O Jornal Manhã 103 de hoje, dessa segunda-feira, edição especial de Natal, está entrevistando um representante das principais religiões do país para que fale um pouco sobre cada cultura. Para falar sobre os testemunhos de Jeová, convidamos o ancião e superintendente dos testemunhos em Sorocaba, o senhor Pedro Calvache. Manhã 103. Entrevista. Senhor Pedro Calvache, a religião Testemunha de Jeová não comemora datas, inclusive o Natal, que é uma data cristã. Eu gostaria que o senhor explicasse para o ouvinte do Manhã 103 o porquê desta peculiaridade dos Testemunhos de Jeová. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Tiago Cordeiro, bom dia, Marcelo Campos, bom dia, ouvintes da Manhã 103. Realmente, as Testemunhas de Jeová não comemoram o Natal, embora não critiquem ou não condenem aqueles que assim o fazem. Na verdade, nós não comemoramos o Natal em função das origens do Natal. Nós sabemos que as origens do Natal, ela tem como origem o paganismo. Nós sabemos que os primitivos cristãos, eles também não comemoravam o Natal. Aliás, eles não comemoravam o dia do nascimento. Os cristãos estavam mais interessados no dia da morte do que propriamente no dia do nascimento. Tanto que esse costume de comemorar o Natal, ele começou alguns séculos depois da morte de Jesus. Quando Constantino dominou o cenário mundial na questão da religiosidade, ele pegou a questão das comemorações romanas, das Saturnais, o dia do sol invicto, quando as pessoas tinham medo de que as trevas dominassem o mundo, e quando o sol começava a voltar novamente, isso se dava por volta do dia 25 de dezembro, eles então comemoravam o nascimento do sol, por isso que tem o termo sol invicto. E aí, os clérigos da cristandade, no caso, pegaram essa data de origem pagã e colocaram como o nascimento de Jesus. Então, sabendo das origens do Natal, embora não condenamos aqueles que comemoram, as Testemunhas de Jeová que procuram viver o verdadeiro cristianismo no seu dia a dia, não comemoram. E nós achamos também que a questão da boa vontade, que normalmente se manifesta nessas semanas do Natal, deveriam se manifestar no ano todo. Como disse certa fonte canadense recentemente, o Banco Royal canadense, ele comentou que as pessoas demonstram um amor cristão apenas nessas semanas que antecedem o Natal, e esse amor cristão vai só até o começo do ano novo. Depois, conforme essa fonte do Banco Canadense comentou, né, o mundo cão volta novamente a dominar o cenário mundial. Então, entre as Testemunhas de Jeová, nós procuramos viver esse espírito cristão não só em algumas semanas do ano, mas sim durante todo o ano, entendeu? Uma das maiores características dos Testemunhos de Jeová é o voluntarismo. Vocês, testemunhos, são reconhecidos inclusive como os religiosos mais solidários do planeta. Qual a mensagem que o senhor passa sobre essa nobre característica de vocês? Veja bem, as Testemunhas de Jeová têm a sua religião como um modo de vida. Então, nossa religião não é apenas um rótulo. Nós vivemos realmente aquilo que nós pregamos. Então, para você ter uma ideia, Tiago, só no ano passado nós levamos a mensagem da Bíblia, ajudamos pessoas de casa em casa, mais de 1 bilhão e 300 milhões de horas. Horas que não acaba mais, hein? Ajudando as pessoas não só a tornarem-se pessoas melhores, um calibre moral melhor. Procuramos também ajudar as pessoas quando existem catástrofes, né? Somos solidários, somos os primeiros normalmente a chegar quando há um terremoto, quando há uma catástrofe em um determinado país. Embora isso aí não seja divulgado na mídia, e nós também não procuramos alardear isso, porque temos aquele princípio de que o que a mão esquerda faz, a direita precisa saber, e assim por diante, mas as Testemunhas de Jeová realmente são muito solidárias. Nós ajudamos escolas, ajudamos hospitais, procuramos ajudar as pessoas também a melhorar o seu nível cultural, tanto que temos aulas de leitura, temos congregações para surdos e mudos e assim por diante. Então, realmente, isso que você falou é uma realidade. Testemunhas de Jeová é a religião mais solidária que existe na face da Terra. Pedro, e qual a origem dos Testemunhos de Jeová? Uma religião também baseada em Cristo e na Bíblia, porém considerada uma religião não trinitária. O que seria isso? Explica melhor. A origem das Testemunhas de Jeová começa com o próprio Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo é a primeira testemunha de Jeová. Depois disso veio uma série de Testemunhas de Jeová, começando com Abel. Então, os cristãos são testemunhas de Jeová. São testemunho de Cristo, porque Cristo também foi uma testemunha de Jeová. Muitos confundem o fato de nós não aceitarmos a doutrina pagã da Trindade como não aceitando a Cristo.
Na verdade, Cristo jamais pregou a Trindade. A Trindade, qualquer pessoa bem informada, qualquer pessoa que leia, inclusive que leia a Bíblia, vai ver que a palavra Trindade não aparece na Bíblia, nem a palavra, nem a doutrina. A Trindade foi desenvolvida também através de ritos pagãos. Os pagãos tinham suas tríades de deuses, né? Então, quando houve o período da apostasia, que tanto Jesus como os apóstolos já tinham saído do cenário mundial, então a igreja apóstata desenvolveu essa doutrina baseada nos cultos pagãos, e com isso criou-se uma confusão tremenda. Você pode pegar qualquer clérigo trinitarista, se você apertar ele na questão da Trindade, ele vai jogar por conta do mistério. Mas que mistério existe quando a Bíblia fala que Jesus é um e Deus é outro? Então, o que ocorreu no ano 325 foi feito um concílio na cidade de Niceia para tentar formular essa doutrina que já vinha criando o corpo. Então convocou-se os bispos do Oriente para fazer uma reunião. Ali um clérigo chamado Atanásio, um rapaz na época, um jovem, começou a propagar que Jesus e Jeová eram as mesmas pessoas, e o Espírito Santo também era a terceira pessoa da Trindade, então os três eram um só. E um senhor idoso, um presbítero chamado Ário, defendia que Jesus era o filho de Jeová, que houve uma época em que ele não existia até que ele foi criado. Aí houve um debate acirrado, quando o Atanásio expunha suas ideias, a assistência prestava atenção. Quando o Ário passou a falar contra essa doutrina, a assistência, então calada, passou a vaiar, tapar os ouvidos. Aí um certo Nicolau de Mira, que aliás é esse São Nicolau que se comemora como Papai Noel, levantou-se de onde estava, esbofeteou Ário no rosto, e aí Constantino, que não entendia nada do que estava sendo debatido ali, o imperador Constantino, ele optou pelo ensino trinitarista. Só que teve um detalhe: nesse concílio de 325, ali foi colocado que Jesus e Jeová eram uma só pessoa, faltou a terceira, que era o Espírito Santo. Aí fizeram outro concílio em 381 em Constantinopla, e aí reafirmaram o credo de Niceia e colocaram o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No ano 431 fizeram um concílio em Éfeso, já que Jesus passou a ser considerado como Deus, ele teve uma mãe. Aí em Éfeso colocaram Maria como sendo a mãe de Deus, coisas que os evangélicos não aceitam, nem os protestantes, mas aceitam os outros dois concílios que foram feitos também pelos mesmos clérigos. Então as testemunhas de Jeová, elas são cristãs, tanto que levam a ordem de Jesus de pregar as boas novas do reino às pessoas de toda a terra, levam a ordem de amar até os seus inimigos, é a única religião que não pega em armas, não vai na guerra, ama seus inimigos mesmo em épocas difíceis. Você pode pegar qualquer livro de história que fale de guerra e você vai ver que a única religião cristã que realmente se portou como cristã foram as testemunhas de Jeová. Só para citar, por exemplo, o livro da Hall, falando sobre a Segunda Guerra Mundial, coloca as testemunhas de Jeová como sendo rochedos no meio de um lamaçal, porque aqueles que se diziam cristãos estavam matando seus próprios irmãos. Mas a Bíblia manda matar seus inimigos. Como é que um irmão pode matar o outro? Então, na verdade, a única que leva a sério os ensinamentos de Jesus são as testemunhas de Jeová. Não somos trinitaristas, mas somos cristãos. Na última semana, morreu em Santa Catarina uma jovem testemunha de Jeová que se recusou a fazer transfusão de sangue. Por que colocar a vida em risco, mesmo sabendo que esse tipo de prática, por muitas vezes, é vital para a cura do problema? Nesse caso de Santa Catarina, nós estamos levantando ainda para ver o que realmente aconteceu. Pelo que me consta, uma pessoa que estava em estado avançado de leucemia, então nós não sabemos ainda o que realmente ocorreu nesse caso. Agora, na verdade, Tiago, talvez nós possamos fazer um programa específico sobre essa questão do sangue. Não sei se você gostaria de levar um médico aí para que houvesse questionamentos também, mas as testemunhas de Jeová, elas procuram seguir aquilo que é o mandamento bíblico. A Bíblia fala que os cristãos devem abster-se de sangue. Coloca isso no mesmo nível da idolatria e da imoralidade. Então as testemunhas de Jeová acreditam que a questão de abster-se significa não ingerir de forma alguma. Agora, uma pessoa por não aceitar sangue, ela também não está privada de não receber um tratamento que salva vidas, porque hoje em dia existe uma infinidade de tratamentos sem uso de hemotransfusões e que tem até um efeito melhor do que as transfusões, porque não trazem efeitos colaterais. Inclusive, nós divulgamos um vídeo no mundo todo para médicos, um vídeo específico para médicos, anestesistas e cirurgiões, mostrando os tratamentos mais modernos que existem na medicina com respeito à não transfusão de sangue. Agora, esse é um assunto que nós gostaríamos de, talvez com mais tempo, tá? Se você quiser até fazermos um programa ao vivo, né? Você poderia levar pessoas até para questionar, se for o caso, né? Na área médica, e nós teríamos imenso prazer de explicar com maiores detalhes. E colocando que para a testemunha de Jeová, o único sangue que realmente salva a vida é o sangue que Jesus derramou lá no madeiro. Esse sangue realmente salva e não traz efeitos colaterais nenhum. Senhor Pedro Calvache, superintendente dos Testemunhos de Jeová na região de Sorocaba, muito obrigado por atender a nossa reportagem, e o senhor tem um espaço aberto para deixar uma mensagem para nossos ouvintes.
Eu agradeço também esse espaço que você nos cedeu e esteja à vontade. Quando precisar de alguma informação, pode nos procurar que estaremos sempre solícitos a atender. Obrigado. Você ouve Manhã 103. Este foi o Jornal Manhã 103 especial desta segunda-feira, dia de Natal.